Olá, estudantes do nono ano, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 66 da matéria de ciências. Sou o professor Celso e hoje nós vamos dar continuidade com aquela nossa revisão de conteúdos. Vários conteúdos do sexto ao nono ano, a gente vai resolver algumas questões que envolvem vários conteúdos dentro do ensino fundamental. Então, o objetivo é relembrar alguns conceitos importantes de ciência, fundamentais para a realização de exames de admissão em algumas instituições de ensino médio. Como a gente já discutiu anteriormente, algumas instituições de ensino médio requerem um exame, uma prova, uma avaliação. Dependendo da sua nota, você se classifica ou não. Então, é importante a gente dar uma relembrada dentro desses conteúdos, de vários conteúdos que a gente trabalhou na área de ciências, para aqueles que forem prestar esses exames, para aqueles que forem prestar essas provas, conseguirem um bom resultado, tá certo? Vamos começar então? Nossa primeira questão de hoje. De acordo com as suas semelhanças, todos os seres vivos são agrupados em diferentes categorias, que vão de domínios até espécies. Carl Linnaeus classificou os seres vivos em 5 reinos, que são Monera, Protista, Fungi, Plante e Animalia. Analise as alternativas abaixo e marque aquela em que o reino e o ser vivo estão relacionados corretamente. Vamos ver, reino e o ser vivo relacionados corretamente. Reino protista, vegetais? Não, os vegetais fazem parte do reino plante. Reino fungi, protozoários? Não, os protozoários fazem parte do reino protista. Reino plante, algas, apesar de serem verdes, fazerem fotossíntese, elas não são plantas, elas fazem parte do reino dos protistas. Então, quase uma pegadinha aqui. Então, reino plante, algas não fazem parte do reino plante, fazem parte do reino protista. Reino animalia, leveduras, também não. Leveduras não fazem parte do reino animalia, parte do reino fungi. Reino Monera, bactérias. Bactérias fazem parte do reino Monera. Então, essa é a nossa questão certa. Letra E. Observe a ilustração da célula vegetal ao lado. Os seres vivos diferem de maneira bruta porque são constituídos de células. Os seres vivos diferem de matéria bruta porque são constituídos de células. A célula é a menor unidade dos seres vivos, com formas e funções definidas. Entretanto, existem diferenças entre as células vegetais e as células animais. Lembro lá no sexto ano, a gente foi discutindo nos outros anos, mas a gente começou lá no sexto ano a discutir sobre as células. A gente falou dessa diferença da célula animal para a célula vegetal. Algumas têm algumas estruturas que outra não tem. Células vegetais têm algumas estruturas que a célula animal não tem. A célula animal tem algumas estruturas que a célula vegetal não tem. Considerando esse enunciado, assinale a alternativa que apresenta as estruturas presentes somente na célula vegetal e ausente na célula animal, respectivamente. O que significa esse respectivamente aqui no final? Quer dizer que tem que ser nessa ordem. Tem que ser uma estrutura presente somente na célula vegetal e ausente na célula animal. Se mudar essa ordem, vai ser uma questão errada, tá certo? Porque está pedindo aqui, respectivamente. Presente célula vegetal, ausente célula animal. Vamos ver. Mitocôndrias. Mitocôndrias estão presentes tanto na célula animal quanto na célula vegetal. São responsáveis pela produção de energia. E núcleo também está presente nas duas células. Membrana plasmática e cloroplasto. Membrana plasmática está presente na célula animal e vegetal. Cloroplasto está presente apenas na célula vegetal. Parede celular e cloroplasto. Parede celular presente apenas na célula vegetal, cloroplasto presente apenas na célula vegetal. Opa, o que era a nossa questão? Estrutura presente somente na célula vegetal, parede celular, e ausente na célula animal. Não tem cloroplasto na célula animal.
Então, essa é a nossa alternativa correta. Mitocôndria tem presente nas duas, parede celular presente na célula vegetal e mitocôndria presente nas duas também. Então, a nossa resposta correta vai ser a letra C, parede celular e cloroplastos. Ótimo. O que pesa mais? 1 kg de algodão ou 1 kg de chumbo? Duvido vocês acertarem essa. A brincadeira clássica gera alguma estranheza, pois se tanto algodão quanto chumbo pesam 1 kg, ambos deveriam apresentar a mesma massa, certo? Os dois pesam a mesma quantidade, porém o volume ocupado por 1 kg de algodão é maior do que o volume ocupado pela mesma massa de chumbo. A propriedade que mede a razão entre a massa e o volume de um determinado material é definida como densidade. Então, a densidade desses dois materiais é diferente. Eu tenho 1 kg de algodão e eu tenho 1 kg de chumbo aqui na mesa. 1 kg de chumbo, por exemplo, seria o passador de slides. 1 kg de algodão seria uma montanha de algodão. Os dois pesam a mesma coisa, 1 kg. Mas o volume desses dois materiais é diferente. O algodão é muito maior porque a densidade do algodão é menor do que a densidade do chumbo. A densidade do chumbo é muito maior. Dessa forma, se uma amostra de chumbo apresenta massa de 226 gramas e ocupa um volume de 20 centímetros cúbicos, a sua densidade é de quanto? Putz, eu não lembro da fórmula da densidade, enfim, estamos procurando a densidade desse material, densidade do chumbo. Uma dica para vocês, observem a unidade de medida que nós estamos trabalhando. Aqui nós temos 226 gramas de chumbo que ocupa um volume de 20 centímetros cúbicos. A nossa resposta é gramas por centímetro cúbico. Olha só a dica. Vamos procurar a densidade então desses materiais de uma forma gramas. Gramas dividido por centímetro cúbico. E assim eu tenho a fórmula para calcular a densidade. Gramas, 226 gramas dividido por 20 centímetros cúbicos. Ignora as unidades de medida agora para fazer o cálculo. Vamos lá. 226 dividido por 20 tem o valor de 11,3. 11,3. Agora sim eu faço gramas e repito os centímetros cúbicos. Essa é a minha resposta. A densidade dessa massa de chumbo, né, é de 11,3 gramas por centímetro cúbico. Eu posso fazer isso para outros cálculos também. Preciso calcular a velocidade média, eu não sei a fórmula. Observa as respostas que você tem. Metros por segundo. Então eu vou procurar onde está o metro na minha questão e vou dividir pelo segundo. E assim eu vou fazendo alguns cálculos. Algumas questões você consegue assim, outras você tem que lembrar da fórmula propriamente dita. Então vamos lá. Nossa resposta, 11,3 gramas por centímetro cúbico. Ótimo. No laboratório de poções da Escola de Magia e Bruxaria Hogwarts, do livro do Harry Potter, são encontrados diferentes substâncias cujos pontos de fusão e de ebulição estão apresentados na tabela a seguir. Então, nós temos gosma cósmica com ponto de fusão de menos 16 graus e ponto de ebulição de 111 graus e vários outros materiais. Mas o que interessa para nós aqui nesse momento, adiantando já um pouquinho da questão, vai ser definir o que é o ponto de fusão de um material. Ponto de fusão de um material é quando ele passa de sólido para líquido. Ponto de ebulição de um material é quando ele passa de líquido para gasoso. Então nós temos esse ponto de fusão e esse ponto de ebulição dos materiais. Trazendo para a água tem ponto de fusão de 0 graus Celsius.
porque com 0 graus Celsius ela pode se liquefazer. Pedra de gelo vira água. E o ponto de ebulição da água, 100 graus Celsius. Certo? Então nós temos a mesma coisa aqui, só que como os materiais são diferentes, eles vão apresentar ponto de fusão diferente e ponto de ebulição diferente. De acordo com a tabela, considerando mudanças de estado físico da matéria nela apresentada, marque a alternativa correta. O ponto de ebulição representa a temperatura em que a substância passa do estado sólido para o estado líquido. Não, acabamos de falar que é o ponto de fusão que faz essa alteração desses estados físicos do sólido para o líquido. A 15 graus Celsius, a gosma cósmica encontra-se no estado líquido. Voltamos lá. 15 graus Celsius, a gosma cósmica encontra-se no estado líquido? Sim, porque está entre o ponto de fusão dela e entre o ponto de ebulição. Então, ela está no estado líquido. Opa, já achamos a nossa resposta correta. Vamos ver as outras. A 5 graus Celsius, a pedra filosofal estará no estado líquido. 5 graus Celsius, pedra filosofal no estado líquido? Não, ela precisa atingir pelo menos 50 graus Celsius para atingir o estado líquido. A 10 graus Celsius, o chulé de ogro será líquido? Chulé de ogro a 10 graus Celsius não será líquido ainda. Espera lá. A 10 graus Celsius, o chulé de ogro será líquido. 10 graus Celsius, chulé de ogro, estado líquido. É maior que o ponto de fusão, mas a gente não observou o ponto de ebulição. A 0 graus Celsius, ele já passa para o estado gasoso. Então, é menos 12 até 0 graus para ele ficar no estado líquido. Como nós estamos falando que ele está a 10 graus Celsius, ele já virou um gás. A 90 graus Celsius, a gosma cósmica será gasosa. A gosma cósmica precisa chegar a 110 graus Celsius para ficar no estado gasoso. Nossa resposta correta, a letra B, 15 graus Celsius, gosma cósmica se encontra no estado líquido. A temperatura de ebulição da água no nível do mar é de 100 graus Celsius. Essa temperatura decresce, ou seja, vai diminuindo, com o aumento da altitude. A tabela a seguir apresenta a altitude de alguns municípios catarinenses em relação ao nível do mar. Ou seja, a temperatura de ebulição da água, o momento em que a água vai passar do estado líquido para o estado gasoso, vai diminuindo conforme nós vamos aumentando a altitude. No nível do mar é 100 graus Celsius. Se a gente for aumentando a altitude, quanto mais a gente aumentar a altitude, menor a temperatura para a água ebulir, para a água passar do estado líquido para o estado gasoso. De acordo com a tabela, assinale a alternativa que apresenta o município com menor temperatura para a ebulição da água, ou seja, aquele município que apresenta maior altitude. Quanto maior a altitude, menor a temperatura necessária para a água evaporar. Qual é o município que apresenta maior altitude? São Bento do Sul, com 838 metros de altitude. São Bento do Sul, alternativa D. A digestão é um processo essencial para os seres vivos, pois é responsável por fornecer as substâncias necessárias para o metabolismo, crescimento e desenvolvimento do organismo. Sobre o sistema digestório humano, coisa lá do 8º ano, é correto afirmar que o processo de digestão inicia-se no fígado, onde é produzida a saliva. Com certeza, a saliva é produzida aqui no nosso fígado e vem até a boca para a gente salivar. Não! A saliva não é produzida no fígado, então o nosso processo de digestão não se inicia no fígado. Se inicia com os dentes, com a maceração, a trituração do alimento. O estômago é um órgão em forma de bolsa onde ocorre a digestão química de proteínas. O estômago tem forma de bolsa, é uma bolsa, e ocorre a digestão química das proteínas. Correta essa alternativa. A bile é produzida no esôfago, a bile é produzida no fígado. E ajuda nos movimentos peristálticos. E não ajuda, não faz parte dos movimentos peristálticos. Os movimentos peristálticos é a contração da musculatura associada ao tubo digestório que vai empurrando o alimento pelo tubo digestório.
O pâncreas é responsável pela produção das fezes. Não. O intestino grosso é responsável, bem dizer, pela formação das fezes. Retira todos os líquidos que tem das fezes e deixa apenas as fezes. O intestino delgado é um tubo inteiro situado na região da garganta. O intestino delgado fica lá no final do nosso tubo digestório. O tubo que fica na nossa garganta e associado ao sistema digestório é o esôfago, não é o intestino delgado. Então, nossa resposta certa seria letra B. O estômago é um órgão em forma de bolsa onde ocorre a digestão química das proteínas. Pessoal, espero que vocês tenham relembrado alguns assuntos aí bem variados de sexto, sétimo, oitavo e nono, quando a gente trabalhou sobre esses assuntos. Se ficou alguma dúvida sobre essas questões, retoma o vídeo, assiste ele novamente, faz as pausas ali, presta atenção na explicação de por que uma resposta é correta e a outra não. E se ainda assim ficarem algumas dúvidas, nós temos um grande banco de dados, de atividades e de aulas aí para você ir acompanhando e sanar as suas dúvidas. Espero que tenham gostado da nossa revisão. Nos vemos na nossa próxima aula.